Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta novo episódio sobre Jornada Phygital do Consumidor de Medicamentos. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e convido você para se conectar às tendências e novidades junto aos protagonistas que estão transformando o mercado de saúde no Brasil. A era digital trouxe, além de uma evolução tecnológica, uma enorme mudança no comportamento do consumidor, que passa a incorporar uma jornada phygital na sua experiência de compra. Mas você sabe o que isso significa? Como funciona? E quais são as estratégias e metodologias que podemos usar para estar à frente dessa tendência? O tema do podcast de hoje é justamente a jornada phygital. E para nos ajudar a compreender esse assunto tão atual, convidamos o Ricardo Pastore, especialista em gestão e estratégia de varejo, doutor em administração pela PUC São Paulo, com tese sobre experiência omnichannel, onde desenvolveu um modelo próprio chamado de momentos-chave na experiência do OmniShopper. Desde 2004, ele é o coordenador do Núcleo de Varejo e Retail Lab da ESPM São Paulo e professor em programas de MBA e Educação Executiva na ESPM, FIA, FAAP, Dom Cabral e Sustentare. Desenvolveu carreira em grandes empresas varejistas como GPA, Macro e Saraiva, tendo ocupado cargos de alta gestão e assentos em conselhos de administração. É sócio fundador na Ricardo Pastore Retail, além de consultor e palestrante. Ouça a seguir minha conversa com o professor Ricardo. Ricardo Pastore, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde. Obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui com você, contribuindo com essa importante iniciativa que vocês vêm fazendo. Tenho certeza que o mercado aplaude. Parabéns. Muito obrigado. Ricardo, vamos começar nosso bate-papo, então, pedindo para você nos explicar o que é e por que é tão importante mapear a jornada do consumidor. Dentro desse conceito, gostaria que você compartilhasse o que seria uma jornada phygital. A jornada é um processo, né? É um processo pelo qual o consumidor passa, lidera, até atingir um objetivo. A gente precisa deixar isso bem claro, né? O consumidor inicia um processo liderado por ele é o protagonista, ele utiliza os recursos que a gente disponibiliza e ele vai atingir o objetivo, e então fazer uma avaliação. O conjunto único é chamado de experiência, né? Mas as etapas são as etapas da jornada, né? A jornada é um processo. A experiência é um sentimento, é uma avaliação baseada em sentimentos e emoções. O processo ele é mais racional e, quando realizado pelo consumidor, que com algumas características, principalmente faixa etária, geração Y para frente, é um processo mais racional e com uma característica utilitarista. Quer dizer, ele precisa sentir benefício, vantagem. E esse benefício é baseado em tempo e agilidade. Por isso que a gente fala sem atrito, não pode ter atrito, porque o atrito afugenta esse cliente. Então a gente precisa entender isso. O objetivo precisa ser claro, então ele vai à farmácia, à drogaria, comprar um determinado medicamento. Se for um medicamento que exige receita, RX, ou se for um MIP, ele tem isso claro na cabeça. É lógico que o marketing trata de bombardear esse consumidor, já no papel de shopper, nessa altura, de influências. As influências aumentam no mundo digital, mas também existem no mundo físico. E essas influências, lógico, vão impactar esse shopper até a tomada de decisão dele. E, vamos dizer, o desenho, né, do varejo phygital, ele considera a experiência única. Não importa se esteja no online ou no offline, ela é uma só. Porque o consumidor assim também entende, né? A marca é a mesma, no mundo on e off, a loja é a mesma, é uma coisa só. Então, quanto mais fluida for essa experiência, melhor será a avaliação. E nesse contexto, Ricardo, o phygital ele vem da onde? Essa palavra phygital, para quem ainda Essa palavra phygital foi
foi um termo utilizado por um executivo da indústria de tecnologia numa das edições da NRF, se eu não me engano, em 2015. Então, não é um termo acadêmico. O termo acadêmico é omnichannel. Omnichannel é um termo validado pela academia, presente em diversos artigos acadêmicos, ou seja, já faz parte da literatura. O termo phygital é um termo mais livre, eu acho que ele também explica bem o que se propõe, né? Então, a ideia é caracterizar, né, a atividade varejista ou o comportamento do consumidor a várias perspectivas. Você pode definir a atividade varejista, a empresa varejista, o modelo de negócio, com um termo desse, phygital, omni, e por aí vai. Outro termo é omnicanalidade, né, também é um termo muito utilizado. Você pode também traduzir isso para a perspectiva do cliente, né, de quem visita a loja. Então, ele pode comprar e receber em casa dentro dos recursos omni ou online, né, quer dizer, um simples e-commerce, mas ele sabe que ele está comprando numa empresa que também tem loja física e ele pode optar em, de repente, ir para a loja, concluir sua compra na loja ou retirar os produtos na loja, ou analisar primeiro no site e concluir, né, a experiência na loja, de se unir, né, on e off numa mesma proposta, é muito bem visto pelo consumidor. Então, você pode, vamos dizer, definir omni, phygital, por diversas perspectivas, né, por negócio, modelo de negócio, por tecnologia, né, por canais, e também, que eu acho que o que me chamou a atenção, eu venho estudando isso nos últimos anos, é a perspectiva do cliente, porque, afinal de contas, é ele que manda. Ele que está no comando, né? Tudo começa e termina com o cliente. E aí, Ricardo, qual é a jornada phygital, né? A experiência de compra se adequa às necessidades dos clientes, né? E derruba, em teoria, as barreiras entre online e offline. Esse é o que eu capturei. Mas como que você acha que isso impacta as drogarias, né? Nesse universo de farmácia, né? Você acha que elas estão preparadas para esse novo hábito imposto ainda mais e até aumentado, né, pela pandemia? Você acha que é um caminho sem volta? A jornada digital é um caminho sem volta? É um caminho sem volta, mas não estão preparadas ainda, né? Acho que nenhum de nós, né? Esse é um modelo que está em construção, alguns estão mais à frente. De novo, aqui do lado acadêmico, ele também está em construção. Várias contribuições vêm da academia, artigos que investigam uma coisa, outra. Eu desenvolvi um modelo, né, chamado Momentos-Chave na estratégia do Omnishopper. Né, eu consegui definir o que o Omnishopper acha importante. Inclusive, esse termo Omnishopper é um termo relativamente novo, mas não é inventado. Eu também descobri em artigos acadêmicos, que alguns autores já utilizaram, que é um derivado do shopper, todo mundo conhece essa terminologia, adaptado ao modelo Omni. É uma palavra um pouco, ainda mais para nós aqui no Brasil, talvez um pouco meio estranha ainda, mas a gente vai tentar encurtá-la, né? Mas acho que como definição é importante entender que é o shopper no ambiente omnichannel. Agora, as farmácias e drogarias, elas vão reagir, né? Algumas investem, entendem que é uma forma de se manter na liderança ou conquistar a liderança, uma oportunidade de crescer no mercado, e tem algumas que vêm se destacando. Agora, me colocando no lugar de executivos, já fui executivo não do varejo farma, mas de outros varejos, né? É um momento muito rico, né? Tá todo mundo aprendendo e fazendo, né? E aí tem erros e acertos. Mas esse é um tema que eu venho me dedicando também. E o que eu aprendi, Eduardo, é que não há inovação na cadeia como um todo. Então, nós estamos falando de um segmento da economia, né, farmácias e drogarias. Você está presente em 40 mil pontos de venda, nós temos, se eu não me engano, 80 mil farmácias, você está na metade. Quer dizer, é um feito fantástico de vocês.
Então, 80 mil estabelecimentos, né, lojas abertas, funcionando, não se muda da noite para o dia. Agora, muitos inovadores vão chegar, e já chegaram, daí para frente, quer dizer, eles não têm a pretensão de reinventar a farmácia, mas sim propor algo novo. E aí eles têm muita chance de êxito. Mas os que estão presentes também não vão descartar anos e anos de trabalho. Ninguém vai sair fechando loja para fazer algo que ainda não se sabe, né, como vai ficar. Então, a saída é fazer inovações incrementais, aquela que você vai mudando aos poucos, né, vamos dizer assim. E aí é importante fazer o mapeamento correto, né, da cadeia. Né? A gente mapeia a cadeia e mapeia a jornada do cliente. E começa a questionar, olha, onde existem as oportunidades de inovação? É simples, você mesmo deu um exemplo, olha, tem um ponto crítico que é quando o cliente encosta no balcão. Né? Então, você já sabe que ali tem oportunidade. Lá tem fricção. Tem fricção. E o cliente, lógico, ele vai aprovar qualquer minuto que ele ganhar. Né? Mas, ao mesmo tempo, tem limitações. Né? Se fosse tão fácil assim, vocês já teriam melhorado, etc. E tal. Então, de repente, se vocês encontrarem uma oportunidade de inovação, aí o segredo é investir tudo nisso e procurar dar escala, porque tem uma oportunidade aí. Vou dar um exemplo do setor. As drogarias, durante a pandemia, principalmente o ano de 2020 e 2021, investiram muito no delivery. Aí logo apareceu a entrega no mesmo dia, né? Same-day delivery. Daí a pouco eles conseguiram entrega na mesma hora, né? Algumas redes, algumas localidades e tal. Então, eles descobriram que esse é um ponto onde se ganha o jogo. Né? Poxa, se eu conseguir entregar no mesmo dia, na mesma hora, porque as drogarias elas estão presentes em grande número. E o cliente fala assim, poxa, se for para esperar entregar amanhã, não, não é a mesma coisa que esperar uma televisão. Não é. Eu moro aqui num prédio, eu desço alguns andares, ando um quarteirão e meio, pronto, já tem uma farmácia. Eu acho que aqui a combinação de senso de urgência e facilidade de acesso, né, torna talvez o benefício da rapidez aqui mais relevante. Mas as farmácias conseguiram, olha, não, tudo bem, eu te entrego em 1 hora, serve? Pô, serve, agora eu estou em reunião, agora eu estou a fim de sair, sei lá o quê, eu vou pedir, vou receber em 1 hora. Então, essa é uma realidade. E o resto? O resto pode ser que continue igual, mas, por enquanto, esse foi um avanço importante. Né? Houve uma inovação clara, o consumidor aprovou e você viu o que aconteceu, mudou o mercado. Então, houve uma explosão, né, de pedidos e de venda pelos aplicativos. O que a gente escuta é que a média pós-pandemia praticamente dobrou e, em alguns casos, até triplicou o que vinham fazendo pré-pandemia. Então, realmente, foi um avanço muito grande no curto espaço de tempo, obviamente forçado por uma situação aí mais estressante, né? Mas, Ricardo, eu vou sair um pouco do script, tá? Tudo bem. Porque eu fiquei bastante curioso sobre seus aprendizados nesse tema, né? Você é um dos maiores conhecedores sobre jornada do consumidor e jornada digital. Você poderia resumir um pouco da metodologia de momentos-chave que você criou? Eduardo, existem profissionais que dedicaram a vida a estudos de comportamento do shopper. Eu não sou um deles, mas eu sou um especialista em gestão de varejo, mas nos meus estudos eu me interessei por essa perspectiva, como eu disse, porque eu considero a visão do consumidor mais importante, do shopper mais importante, e ela está em constante mudança. Primeira coisa que eu descobri, estudos sobre experiência são qualitativos, são entrevistas em profundidade. Então, eu saí desse mundo estatístico, de modelos estatísticos, que tanto se fala, principalmente baseados em dados gerados, né?
pelos consumidores nas redes sociais, que é um modelo do Google e assim por diante. Então, eu não usei esse tipo de ferramenta e eu descobri que lá fora essa abordagem é muito mais frequente, os estudos sobre experiência já estão bem avançados, mas também estão chegando no nosso mundo de consumo, mas já está comprovado que esse é o caminho. Então, a gente vai ver cada vez mais novas publicações, novas descobertas. Esses 4 momentos chave diz o seguinte, esse modelo diz o seguinte, que o processo começa pela pesquisa. Parece que é óbvio, né? A gente vira, mexe, remexe e tira o óbvio do cliente, né? Mas esse óbvio, em primeiro lugar, ele vem com muito embasamento e ele vem muito rico, né? De casos, de exemplos, de evidências, né? Então, a pesquisa da experiência. Resumindo, né? Quando o shopper começa a pesquisar, pode ser um produto, pode ser uma loja, pode ser um processo, ele está pesquisando experiências. Ele quer saber como foi a sua experiência, a minha, a da Regina e assim por diante. Tudo bem que eu estou comprando um produto, eu estou com uma receita na mão, enfim, eu estou cheio de dúvidas. Todo mundo que compra qualquer coisa tem muitas dúvidas, né? As pessoas estão sempre inseguras, arriscam, gastam seu dinheiro, né? E muitas vezes se frustram. Desde um chiclete que você compra no checkout até um apartamento que é a compra da sua vida, né? Você se arrepende com um monte de coisa, é pego de surpresa e por aí vai. Então, quanto mais a gente facilitar a vida desse cliente, melhor, né? Ele vai comprar com segurança e ele vai repetir essa experiência. Então, ele está pesquisando experiência. Então, ele dá um Google, ou ele pergunta para alguém, está na rede social. Eu vi de tudo. Tem gente que dá Google, tem gente que está nas redes sociais e pergunta, e no grupo do WhatsApp da família, tem várias maneiras, né? E aí, como eu disse, quem está meio perdido no mundo, se achar uma referência, ajuda. A referência é a nossa marca, é a sua loja, é a sua empresa, é aquele conteúdo que você desenvolve especificamente para esse momento. Como eu posso ajudar aquele cliente que está iniciando o seu processo, a sua jornada? Super claro. Depois que ele começa a ter uma ideia, né, ele começa a elaborar, ele já vai para a segunda etapa, que é a concepção. A concepção da experiência. A experiência é dele, ele concebe. Não somos nós que falamos, olha, está aqui a receita, você vai em tal lugar, você entra na loja, você vai até o balcão. Não é assim, né? As pessoas falam, puxa, eu vou comprar pelo WhatsApp, eu acabei de voltar do meu endócrino e ele já tem lá, a secretária já manda a receita, daí a pouco eu recebo o orçamento, então já tem um sisteminha ali informal que facilita a nossa vida, mas eu posso também fazer uma outra pesquisa paralela, ou eu posso ir diretamente à loja e apresentar a receita no balcão. Como saber isso? Tem que mapear. Quando a gente fala de fluidez, é a gente entender que ele vai percorrer múltiplos caminhos, diferentes caminhos, né? E a gente tem que estar preparado para atendê-lo da maneira possível. E esse modelo vem do User Experience, né? Do UX, que, por sua vez, é derivado da indústria de tecnologia, que estudava a interação homem-máquina. Com o surgimento da tecnologia digital, o primeiro iPhone, o iPhone 3G, né? O 3G, que foi banda larga. Então, o Don Norman trabalhava com o Steve Jobs, criou esse termo, né? E aí surgiu o UX, porque o iPhone tinha uma tela escura, com alguns botões, e a pergunta era, esse botão fica melhor de um lado ou de outro? Aí, quando você aperta, vai abrir o quê? Como é que você vai... Lembra? A gente fala, puxa, como que digita? Aí, não, olha, usa aqui os 2 dedos, os dedões aqui, né?
Aí a tal do comportamento intuitivo, as pessoas vão aprendendo sozinhas, né? E daí que vem a concepção da experiência é do shopper e não é nossa, não somos nós que ditamos, né? Eu venho de uma época onde o varejo induzia. A gente tinha grandes lojas, entrava pela direita, tinha um corredor, o corredor tinha até uma linha, só faltava ter sinal de trânsito, vira para cá, vira para lá. E com a multiplicação dos pontos de contato, né, é difícil entender. Mas, enfim, nessa etapa ele está construindo a jornada que ele vai percorrer. Aí a terceira etapa é a experiência do contato. São os pontos de contato. Se ele vai ter mais facilidade ou não e quais são naquela infinidade. E agora, o detalhe é que os nossos pontos de contato não são 100%. Existem os dos concorrentes, existem vários outros. E nesse emaranhado, ele pode desviar, sair do caminho, e ao invés de ir para a nossa loja, vai para a loja do concorrente, ou compra uma marca concorrente, ou adota um serviço que ele não conhecia. Isso foi muito claro na pandemia. Quem ia na loja a pé, fisicamente, de carro, sei lá, de repente ficou em casa e falou, como é que eu compro? E descobriu que alguns rapidamente começaram a aparecer no Rappi, por exemplo. E outros não. Outros demoraram mais um pouco. Então, o Rappi se tornou um ponto de contato que já era conhecido, né, e facilitou o acesso. Só que, vamos dizer, a farmácia que eu costumava comprar, que era perto de casa, não foi para o Rappi ou para outros aplicativos, né, e eu encontro um segundo, eu falo, por que não? Então, numa dessa, houve muita migração, né, de cliente de uma rede para outra. Então, a gente aprendeu também que os canais digitais influenciam a tomada de decisão, né? Então, eu acho fascinante só esse capítulo de pontos de contato. É muito rico aí, tem muita oportunidade. E, por último, a avaliação da experiência, né, que é o feedback. A gente costuma, mal e mal, né, ter um NPS para avaliar a jornada como um todo. E está errado. A gente precisa avaliar todas as etapas, né? Todas as etapas para saber se você está acertando, desde do início e qual o feedback que se pode colher desse cliente, né? Ele está aprendendo muito, ele está aprendendo muito mais que a gente. Ele está comprando todo dia, toda hora, ele tem opinião, ele está aprendendo com farmácia, com pet shop, com supermercado, com shopping, e uma coisa ele cruza com a outra. Se a gente não ouvir esse cliente, a gente vai errar muito. E aí fecham os 4 momentos, né, que é a pesquisa da experiência, a concepção da experiência, o contato com a experiência e a avaliação da experiência. Desculpe, eu acabei me estendendo. Não, fantástico. Eu acho que é a primeira vez que eu escuto essa metodologia, né, colocada dessa maneira, e acho que você trouxe um ponto super importante que me arriscaria a dizer que a boa parte dos varejistas não aplicam hoje, que até vem um pouquinho do B2B, vem muito em quem pratica Customer Success, por exemplo, sabe da avaliação nas etapas, né, em cada uma das etapas, mas eu acho que ainda não fluiu para o B2C, com a força que você colocou, porque eu acho que é uma oportunidade extremamente importante, pensando-se em UX, né? Sem dúvida, que é experiência, né? E aí, indo para a experiência, né? Você falou bastante da experiência omnichannel. Então, o cliente no centro da estratégia, oferecer agilidade, segurança, flexibilidade, para poder entregar aquilo que ele quer. Como colocar isso em prática de forma correta? Como saber qual canal de atendimento é o mais indicado? Você acha que as drogarias devem buscar quais tipos de ferramentas tecnológicas para agilizar o atendimento e propiciar a melhor experiência ao cliente? Sim, e aí tem um outro capítulo que é fundamental, que é entender as gerações, né? A segmentação dos clientes. E quando a gente fala em medicamentos, nós estamos atendendo uma geração 50 a mais aí, e assim por diante. Que são os heavy users, talvez. E aí a gente está falando dos baby boomers, estamos falando da geração X, que são gerações que nasceram
fora, né, do mundo digital e tiveram que se adaptar. Então, a gente encontra o chamado hiato, né, um hiato muito grande, por exemplo, da geração X para a seguinte, que é a Y. A Y já é nativa. Então, a Y ela quer muito mais isso, agilidade, tempo, rapidez, mas ela não está, talvez, na fase de consumo que estão X e Baby Boomers. Né? Os Baby Boomers e X, eles querem mais experiência, serviço, né? Atendimento, humanização, personalização. Então, você pega idosos com dificuldade de locomoção, então você migra. Eu vi alguns bancos, os bancos migraram sem dó, né, para ferramentas digitais. Pô, os idosos sofrem. Né? E é real, É? Até hoje. Pois é, mas... Então, eu começaria por aí, fazendo uma análise, né, e desenvolvendo as jornadas por perfis, e aí sim desenvolvendo planos de ação específicos. E tentando entender onde está o valor. Quando eu dei o exemplo anterior da análise da jornada, eu citei as redes que investiram aí no delivery e tal, faltou talvez deixar claro isso. Naquele momento, o valor estava lá. Então, onde está o valor para esse cliente que é heavy user, que usa, né, receita pesada todo mês, vai lá, encosta no balcão, ou alguém compra o filho, uma empregada, enfim, né? Como que é essa jornada, como essas pessoas se comportam e onde está o valor? Às vezes a gente investe numa determinada etapa da jornada que o cliente acha legal e tal, mas não é ali o ponto. E esse ponto, ele não vem nos estudos de uma maneira objetiva. Então, não dá para fazer data análises, esqueça, né? Nunca. E mesmo nas entrevistas, você tem que trabalhar com gente experiente para poder entender as entrelinhas, porque às vezes isso não vem de uma maneira muito clara, né? Concordo. Depois, cumprir os modelos, criar um MVP, criar uma prova de conceito, rodar um piloto, né? E depois, nossa, eu fico pensando, uma rede de 1.000 lojas, não dá para, né, assim, no estalo de dedos, tomar uma decisão. Eu venho acompanhando muito o trabalho de startups, ali está o berço das inovações, né? E eles afirmam, né, que é preciso gastar muito tempo no estudo, na fase anterior. Depois que tiver, vamos dizer, segurança, aí sim tem que acelerar, né? A gente pensa que startup faz tudo muito rápido, faz depois que chegou ao resultado. Muito bom, Ricardo. E você falou muito de segmentação, que é um tema essencial para a gente estudar jornada e falar de jornada, né? Olhando o outro espectro da experiência, vemos o profissional, né, que também precisa evoluir para poder atender de maneira mais adequada possível, né? Ótima pergunta. Esse consumidor. Como será esse profissional da farmácia do futuro versus ou vis-à-vis o que a gente enxerga hoje de multiplicação de canais, experiências, etc.? Até já está surgindo uma indústria lá fora, que é a experiência do colaborador, é o EX, Employee Experience. Então, sabe, a covardia, né? O cliente chega turbinado, empoderado é o termo, né? Meio cansado esse termo, mas vamos lá. Mas o cliente chega todo empoderadão ali, com o seu smartphone 5G e aborda e pega lá o nosso funcionário, né, humilde, simplesinho, sem treinamento, o celularzinho dele, né, devagar, quase parando. Não dá, gente. Então, as empresas estão, da mesma forma, empoderando as suas equipes internas, né, para poder ter um atendimento de igual para igual. Agora, além disso, as empresas precisam posicionar o atendimento. Em que etapa da jornada chega esse cliente na loja
E a equipe, ela meio que dá continuidade, não precisa começar do começo. Então, o discurso lá, o speech da venda, ele precisa ser cuidadosamente trabalhado para entender que aquele cliente já veio, já viu na internet, já discutiu no WhatsApp, já fez só falta, de repente, né, pegar o produto na mão, ir para o caixa e pagar. E olhe lá. Né? E um vendedor mal treinado pode atrapalhar esse processo. Então, eu acho que o ponto é esse, é entender em que momento está da jornada e dar continuidade a partir daí. Ótimo, bacana. E que tipo de qualificação você acha que as farmácias podem ofertar para os seus colaboradores se integrarem mais rapidamente ao digital? Porque uma coisa que eu sinto é a gente não planeja muitas vezes, vou pegar até o exemplo da pandemia, não planejamos, de repente, atender o bairro com WhatsApp. E quem não sabe mexer em celular, quem já não tem uma facilidade, né, e precisa, né, oferecer um serviço de qualidade, e vai existir um gap, né, que talvez não tenha sido planejado. Né? Como que você enxerga isso? Bom, primeiro, ele precisa estar numa cultura de mudança, de inovação, a chamada mudança de mindset. Entender que aquela farmácia não existe mais. Né? Ela pode ser a mesma, os equipamentos estão lá, os expositores, os produtos, mas quem entra mudou. As pessoas que entram de uma maneira diferente hoje. Né? Então, a gente precisa colocar essa equipe no mesmo nível do cliente. Culturalmente falando, atualização, mindset, né? Explicar o que está acontecendo no mundo. Ele sabe pela ótica dele, né? Porque ele também vive, mora, está numa família, enfim, né? Tem os amigos. Agora, logo em seguida, entender o posicionamento da empresa dele, o papel dele dentro daquele processo e treinamento e habilidades com as ferramentas. Então, se for um simples aplicativo, ele tem que mostrar para o cliente, olha, seu cliente, olha aqui, olha, então esse é o meu aplicativo, olha o que acontece, o cliente, legal, gostei, vou querer. Dependendo da categoria, isso pode ser um atendimento um pouco mais lento, demorado, outros mais rápidos. Por exemplo, as categorias OTC, MIP, ou de cuidados pessoais, dermocosmético, dá para atender no meio do corredor, dá para ter recursos muito bacanas. Olha, que a gente nem está falando de 3D, de metaverso e coisa do gênero. Né? Aí sim vai dar o que falar. Por enquanto, essas ferramentas básicas já vão ajudar muito. Excelente. Acho que existe aqui uma ansiedade pelo novo, né? Falar de metaverso, NFT, e como isso se aplica ao negócio, né? A gente tem que ter a sanidade de separar um pouco do que é hype também, do que é realmente prático no hoje, né? Mas, Ricardo, um último questionamento. Baseado em tudo que você falou, pode entender que não há jornada física sem a digital nos dias de hoje. Tampouco uma trajetória digital sem um atendimento entre multicanais disponíveis. A empresa que não entender isso corre o risco de fechar as portas aos moldes do que vemos nos Estados Unidos, né? Grandes shopping centers, grandes varejistas que demoraram para rever seus modelos de negócio, demoraram para adotar as ferramentas, para entender a mudança de comportamento e de hábito dos seus consumidores. Faz um resumo desse assunto para a gente, por favor. Sim, olha, a gente parece que tudo usa os Estados Unidos, mas é a referência. É uma economia 10 vezes maior que a nossa e as coisas acabam acontecendo mais rapidamente lá, né? E também mais dramaticamente, porque lá a concorrência é muito pior, muito mais difícil e obriga muitas vezes empresas a saírem do mercado porque não reagem a tempo. Aqui, eu diria que se não acontecer de fechar as portas, vai ficar meio que à margem, sabe? Vai ficar assim, na periferia, vai ficar comendo pelas beiradas, né? Então, vai viver de um cliente que não vai ser fiel, né? Vai viver vendendo produtos com margem muito apertada. Então, não vai ter futuro, com certeza. Então, revisar o modelo de negócio,
e fazendo as adaptações que ainda dá tempo de fazer, né? A gente vê assim aqui no Brasil outros segmentos, o alimentar, né, que é maior e tem modelos de negócio assim muito voltados para o popular, os chamados atacarejos, né, que não param de crescer, né? E as pessoas vão na loja e elas querem preço, mas mesmo essas empresas de atacarejos, líderes, estão investindo em tecnologia, estão investindo no digital, porque eles entendem que eles vão crescer por aí. Vai chegar num ponto que, sei lá, vai saturar, né? E a concorrência vai aumentar e a saída vai ser buscar um cliente que prefere utilizar esses recursos. E, olha, vamos lembrar também, voltando à questão das gerações, né? A geração Y já é maior em quantidade. A geração X e baby boomers, elas são mais endinheiradas, mas elas estão envelhecendo, vão sair do mercado naturalmente, e a geração Y, Z e depois a alfa, né, é que vai imperar. E essa é uma geração que nasceu online, né? Eles sabem resolver as coisas através de aplicativos, de redes sociais e assim por diante. E a empresa que não estiver nesse mundo, provavelmente, vai estar fora. Muito obrigado por sua valiosa participação, professor. Obrigado, Eduardo, a todos vocês. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. É super importante esse debate, a oportunidade das pessoas se atualizarem. A gente está num momento crucial, o grau de mudança é muito grande, as pessoas precisam absorver a mudança e vocês estão dando uma contribuição fantástica. Parabéns, obrigado pela oportunidade.